Olá! Live dessa semana. Vamos esperar aqui. A Shirley já tá pedindo para entrar. A Sônia deve também estar chegando. E aí, a Sônia também já chegou. Deixa eu ver aqui, meninas, aceitar. Sônia, Shirley, dá um oi de novo. Deixa eu ver. Agora foi, Shirley. Oi, nossa, Oi, cabelada, me abre assim a câmera. Oi, eu levei até um susto, opa! Opa, deixa eu me arrumar. Já estou! Olá, Oi, Shirley. Oi, chegamos. Tudo bom, meninas? Tudo bom? Ótimo. E hoje no Bem-vindos, assunto, pessoal, né? Oi? Hoje num assunto bem interessante que é o que todo mundo pergunta, né? Como que eu faço, né, para criar a minha realidade, se todo mundo fala que eu sou co-criador da minha realidade e não tá saindo do jeito que eu queria, né? E aí dá uma dor tremenda. Pode falar isso. Eu comecei Não, pode começar aí, não, pode. Dou sua palavra, pode ir. E aí a gente vai ficando, Vou né? chamando aqui o pessoal. Tá bom, nesse lugar, né, de sofrimento, porque se não é realizado, né, a realização não acontece, eu começo ainda a entrar em dor. Mas o que é isso, né? Por que eu quero criar alguma coisa e não acontece? Por que eu quero, desejo, sei lá, alguma coisa e aquilo é um sacrifício para mim? E aí a gente fica derrapando na vida, vai sentindo que as coisas não andam, vai sentindo, parece que eu estou perdendo tudo, a falta começa a fazer parte da vida. Na psicanálise, a gente, né, traz esse conceito, principalmente da psicanálise, da psicologia analítica do Jung, que é assim, que é legal para a gente entender, que a Shirley até escreveu sobre isso, né? Que quando a gente começa a entrar num patamar que a gente sabe, através do nosso autoconhecimento, que a gente é para além, né, dessa vida aqui que a gente está manifestando, que ela está vindo de um outro lugar, de um outro lugar, não, de um outro corpo, né? Então, o que eu sou? Né? E quando eu começo a fazer essa pergunta de quem eu sou, para o nosso entendimento, para o Jung, que foi se aperfeiçoando nisso, para os estudiosos, né, de todo esse meio espiritual, espiritualista, vai entendendo o seguinte: o nosso corpo é como se ele fosse um carro, né? Então, é um veículo. Então, o veículo vai precisar de óleo, né, que é o alimento, vai precisar de água, vai precisar ser cuidado. Se for ralado, tem que ir lá levar no marceneiro e deixar bonitinho, né? Se os pneus estão murchinhos, eu tenho que levar para encher, eu tenho que trocar. É o nosso corpo, a manutenção física que a gente vai fazendo aí, e no corpo é necessário fazer. Só que o corpo, né, que a gente fala que é o carro, ele só sente tudo isso se eu uso, né? Então, eu tô aqui para usar esse veículo. Se eu deixar o carro na garagem, também ele trava. Eu vou tentar ligar, eu tenho que levar de novo lá no elétrico, porque ele perdeu energia. Eu deixei de usar. É quando a gente fala que às vezes a gente fica em depressão, a gente não usa nosso carro, nosso corpo físico. Então, esse corpo físico, eu vou usando, vou ajustando. Só que quem sou eu? Que eu tô falando eu, né? E aí que é a dicotomia, né? Entre alma e espírito. Então, o motorista, que a gente vai chamar aqui de alma, né? O Jung chamou de psique. Então, ele vai falar, ok, eu sei o caminho, eu sou ótimo nisso, eu levo você, espírito, que vai ser o passageiro, para onde você quiser, né? Eu sei todos aqui os caminhos e possibilidades. E aí, essa composição, né? Para nós nos entendermos, eu pego o meu veículo, que é o meu corpo, eu tenho lá o meu motorista, que é minha alma,
E eu, no sentido espiritual, sento lá e fico como passageiro e falo para o motorista: motorista, ó, eu tô aqui, agora eu quero ir lá para Santana. E ele fala: ok, eu vou, tá tudo certo. Só que aí no meio do caminho, vou dar o meu localização, eu tô em São Paulo. Só que aí tem um trânsito horrível na Marginal, que eu vou pela Marginal. Aí o motorista, ele fala: ah, eu sei um atalho. E aí, só que a Marginal, as ruas aqui de São Paulo, um dia uma é contramão, no outro dia já pode usar, no outro dia tem um buraco, no outro dia tem uma construção, que aqui tem muito prédio, aí eles param ali, você tem que fazer uma volta. Aí ele fala: não, eu sei um caminho que eu acho que eu lembro, né? E aí ele entra, só que ele vê que é contramão. Aí ele tem que pegar outro, tem que procurar depois até ele encontrar a saída, demora um pouquinho. E aí ele pode se perder. Ele pode ir para um caminho que você fala: nossa, e agora? Eu vou ter que parar aqui, tomar uma água, almoçar, porque já faz 3 horas que a gente está procurando Santana e não encontra. O carro já precisa parar, colocar gasolina, colocar água, tá muito quente. Tenho que encher mais os pneus porque ficaram murchos. E assim é a nossa jornada na vida. E o motorista é um ser calmíssimo, gente. É o Buda Zen. E aí ele fala: tudo bem, você chegando lá é o que importa. Eu tô aqui, ó, vou colocar aqui na minha musiquinha, eu tô aqui olhando tudo isso, eu só dou uma olhadinha para ver onde você está, né? E falo: opa, você não já descansou demais? Né? A gente já não parou há muito tempo? Vamos lá de novo, né? Vamos continuar o caminho? E quando o motorista começa a ir, ele fica lá sossegado e ele sabe que vai chegar no destino dele, porque ele confia muito nesse motorista. Então, a nossa vida, né, quando a gente tem um desejo, às vezes é esse desejo pelo atalho, né? E quando a gente vai pelo atalho, nossa alma, né, o que ela deseja, ela fala assim: não, eu vou por ali, porque ali vai ser melhor, e ela começa a insistir, e às vezes o desafio começa a ficar muito ruim. E ela vai ter que parar, vai ter que trocar o pneu, vai ter que se ajustar, vai ter que olhar aquela raiva que ela ficou do trânsito, vai ter que olhar aquela frustração, aquela mágoa, porque aqueles motoristas não andavam e atrapalharam ela na vida. Se não fosse aqueles motoristas, ela já estaria em outro lugar, e começa a culpar todo mundo. E o espírito lá esperando ela se acalmar e voltar a dirigir, porque ela é uma boa motorista. E às vezes demora para a gente também pegar, nossa alma pegar lá de novo o volante e falar: tá bom, vamos lá, vai, vou enfrentar. São Paulo é assim mesmo. Eu moro aqui, por que eu não fui morar então lá no, não sei, onde não tem trânsito no mundo, né? Lá em Butão. Então, eu falo em Butão porque eu vi que Butão tem o Ministério da Felicidade. E eles estão organizando o tempo das pessoas para as pessoas se conectarem com a felicidade. E eu achei isso massa. Então, o que vocês viram disso, pessoal, meninos? Você sabe que eu gosto muito para a gente entender um pouco essa coisa de ego, de alma, de essência, eu gosto muito de uma frase que é assim: o ego reage, a essência age. Que, na verdade, vou até dar um exemplo para ficar claro. É assim: outro dia eu estava lá num grupo de constelação, e como eu venho da educação, né, minha formação em pedagogia, eu tenho sempre uma tendência a amarrar, a explicar os processos, né? E tinha uma consteladora muito querida, amiga minha, que estava na sala. Quando eu terminei a constelação, eu comecei a perguntar para cada uma das pessoas: olha, no momento que você entrou no campo, aquele personagem que se representou, que ligação isso tem com a sua vida, tal? E a grande maioria das pessoas respondeu e a coisa fluiu. No final, essa minha amiga consteladora virou e falou assim: eu me senti constrangida com a forma com que você falou. Eu me senti constrangida quando você me pergunta. E aquilo me desceu torto, gente. Né? Na hora, não, que bom, obrigada pela sua contribuição, mas aquilo não passou legal. Falei: bom, se está incomodando é meu. Bora pôr no colo, vamos para casa pensar nisso, né? E é isso, assim, quem reagiu daquela forma foi o meu ego. Poxa, todo
mundo gostou, a constelação foi legal. Como é que ela vem dizendo para mim que ela se sentiu constrangida? E aí, quando eu ponho no meu colo, eu falo, pera, se eu estou me sentindo afetada pelo comentário dela, se eu reagir desta forma, eu tenho dentro que ela, com esse comentário, acessou, ela cutucou. Então é isso, assim. Aí, quando eu começo a olhar para a minha essência e falar, pera, você fez o melhor que você podia naquela constelação, naquela condução? Sim, eu fiz. O seu foi. Quando você pede para cada uma das pessoas se colocarem, você fez de coração? E aí você vai fazendo essa análise, entendeu? Quando você faz essa análise e volta para você e fala, não, eu fiz certo, meu coração estava pedindo. Ok, então provavelmente aquela pessoa se sentiu afetada por questões dela e não minha. Podia ser o contrário, podia chegar numa outra, não, para ela, eu realmente podia ter feito diferente. Mas quando a gente, quando a gente vai para a nossa essência, a gente vai para esse lugar onde a gente se responsabiliza, onde a gente pega o que incomodou, olha e fala, pera, e com amor, né, com compaixão. Por que me incomodou? Da mesma forma, e aí que eu fiz? Semana seguinte que eu cruzei com essa mesma amiga consteladora, eu falei, olha, eu saí daqui incomodada com seu comentário. Aí ela virou para mim, e eu saí daqui incomodada com o meu comentário. Porque eu entendi que, assim, não foi a forma que você conduziu, foi a forma que eu recebi. E, a gente se abraçou, foi super gostoso e tal, porque foi isso. Ela levou para casa a questão dela, eu levei a minha. E a gente consegue depois olhar e falar, nossa, é isso, em essência é isso. O meu ego estava gritando, você me acusou de algo, você disse que minha condução não foi legal, porque era assim que eu recebi logo de imediato. E ela, do outro lado, recebeu como, nossa, você me colocou na berlinda, você me colocou em exposição, eu não gostei. Então, eu gosto muito dessa frase do o ego reage e a essência age. A essência faz com que a gente olhe com bons olhos para as coisas, tire um pouco. É a mesma coisa quando a gente fala da felicidade. O que é ser feliz, né? O ego diz o seguinte, qualquer coisa que venha de fora me faz feliz. Comprar um carro, ganhar um presente, isso tudo são coisas que vêm de fora e me fazem momentaneamente feliz. Agora, a felicidade de fato é aquela que não vem de fora. Eu sou feliz porque eu estou bem comigo e não porque eu tenho alguém do meu lado. Eu sou feliz porque eu valorizo a casa onde eu moro e não porque eu fico pensando naquela casa maior que eu quero. E não, nem tenho nenhum problema em ter a casa maior, não é isso. Mas, assim, entender que a felicidade, estar em paz, é de dentro para fora e nunca o contrário. Nessa semana mesmo, com essa coisa das eleições, eu tive pessoas que me ligaram desesperadas. Né? O mundo vai acabar, eu vou fazer minhas malas, eu vou embora do Brasil. Você não está nervosa? Eu falei, não, eu estou plena, eu estou em paz. Mas você não tem dia mais para A ou para B? Eu falei, sim, eu votei em B. Tá. Agora, A ganhou? Tudo bem. Eu estou em paz. Nada muda na minha vida. De verdade. Aqui dentro está tudo bem. Eu sei que o plano maior está conduzindo questões que a gente nem imagina. Então a gente entrega. Agora o ego vai fazer o quê? Vai ficar batendo boca com a vizinha, vai ficar batendo boca com a prima que votou no A, sabe? O ego o ego separa, o ego manda você para essas disputas. A essência não. A essência para e fala assim, ok, que o plano tá, que lições ou o que o plano está trazendo com relação a isso. E a gente olha para isso com calma. Eu tenho certeza que Chan, Sônia, não se desesperou com a eleição de A ou de B. Por isso, porque a gente sabe que assim, o plano maior está conduzindo tudo da forma que tem que ser. E a gente não se desespera nas pequenas coisinhas. Né, Chan? Agora eu te passo a bola. Você sabe que essa questão que você trouxe da política, não entrando fundo, mas trazendo para o ego mesmo, né? Essa coisa das pessoas quererem que a sua verdade, aquela que ela decidiu dentro do campo mental e emocional dela, a verdade dela, seja a verdade do outro. E aí, como isso não aconteceu, porque óbvio, vai ter uma eleição, alguém ganha e alguém perde. É fato. Né? Então, alguém vai sair perdendo e alguém vai sair ganhando. Então, quem está perdendo fica afetado. Afetado por quê? Né? Aonde que não conseguiu colocar o que a sua
o que estava na sua moral, o que estava na sua vontade, o que estava dentro da sua ética, né? Aquilo que ele achava como ético, as emoções que você imprimiu, tudo que você construiu no seu universo egóico, no seu universo mental, né? E não se manifestou. Então você entra em dor, está afetável e aí começa os ataques, né? Então, assim, eu tive um problema dentro do meu grupo, né? Do aula de yoga, tem os grupos, eu tive um problema hoje num grupo disso, exatamente isso, porque ontem uma aluna chegou bravíssima. A gente acolheu, a gente, né, trouxe para a realidade, olha, deixa para lá, vem fazer sua aula, né? Isso vai passar. Ela saiu da aula mais tranquila, mas se falava alguma coisa já, tchum, de novo, né? E hoje uma outra aluna começou a se manifestar dentro do grupo, e aí outra também se sentiu afetada, e aí começamos a ter problema. Então, assim, é só respeitar, né? O mesmo direito que eu tenho de decidir dentro do meu processo de conhecimento egóico, da minha manifestação, o que eu acho que eu vim me manifestar no mundo e tudo que o mundo me traz como parte dessa manifestação, para mim tá ok. Mas não é igual para a Sônia, não é igual para a Shirley, né? Cada um foi constituído de uma maneira, para uma função, né? Cada um tem um arquétipo que envolve maior para a sua manifestação na Terra. Então, sempre partimos do princípio que a minha verdade não é a sua verdade, é só eu respeitar a sua vontade. Então, eu posso me sentir na verdade, mas eu respeito o que a Sônia e o que a Shirley tomou como decisão, porque dentro do processo egóico dela, dentro da crença que ela viveu até hoje, de tudo que foi constituído a ser a pessoa que você é até hoje, você teve essa decisão, né? Você quer esta manifestação através dessa pessoa ou daquele trabalho, né? Vamos ampliar, ou dentro daquela família que você se coloca, é dentro de um processo que foi construído egóico nessa vida, porém que você traz de um outro lugar, né? Vamos lembrar que você é um espírito, né? Você veio de um outro local e que tem várias histórias. Então, você é o táxi, você é o motorista, né? Você é o combustível do carro se manifestando aqui, né? Mas tem o passageiro, né? Quem é esse passageiro, né? A que ele está sendo movido nessa vida? Então, nós somos muito conduzidos, né, pela nossa emoção. Então, a gente pensa, a gente sente, a gente cria fantasias, nós temos as imagens que são representativas, né, que a gente traz, nós já falamos em outra live sobre isso, né, dos símbolos, né, que vão trazendo para nós reações também, emoções. Então, você pega esse pacotão e se manifesta, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que nós possamos, ao longo dessa caminhada, desse percurso do táxi, né? A ideia é que o caminho fique cada vez mais adequado, né? Ao invés de eu ir daqui para o Guarujá para chegar ali em Pinheiros, eu moro no Butantã aqui. Então, ao invés de eu dar a volta no mundo para chegar em Pinheiros, eu quero achar um caminho mais reto, né? Eu quero demorar menos tempo. Então, para isso, é necessário a gente cada vez mais entender o que move a gente, né? O que está nesse inconsciente e o que está nesse consciente de uma forma adequada, equilibrada, que caminha cada dia melhor para você ser um ser humano melhor, para você se desenvolver na sociedade como um todo, porque não é só você com você, é você com a sociedade. E também não é você só com a sociedade, é você também com você individual, você entende? Isso permeia os dois, o individual e o coletivo. Você quanto às suas emoções que estão conscientes, quanto às suas emoções que estão no inconsciente. Então, esse é o processo aí do nosso ego, né? De trabalhar nesse carro, que somos o nosso corpo, que está aqui no desenvolvimento. Então, você precisa de atividade física, você precisa de boa alimentação, você precisa se nutrir de boas informações, de bons livros, de músicas que te inspirem. Para quê?
para estar trabalhando essas emoções que estão aí te permeando, que está dentro desse seu campo o tempo inteiro. E aí foi como eu chamei a chamada na live, né? O que é que te move? O que é que está aí por detrás dessas emoções? O que é que está por detrás desse inconsciente que você ainda não teve esse despertar que o meu respeito termina quando começa o do outro, por exemplo, né? Muito bom, Chan. É isso mesmo. E esse lugar, né, que a gente vai ficando, eu vou do Butantã até Pinheiros, mas eu vou pelo Guarujá, é se perder, né? E aí eu tenho que começar a colocar o meu filtro nisso tudo. Como que eu, antes de sair, eu olho o caminho. O motorista está falando, vai lá para Pinheiros, né? Pinheiros é um bairro aqui perto do Butantã, pessoal. Então, é muito perto. Mas se eu tô desconectada, eu tô lá olhando para tudo, o externo, né? Eu vou lá gritando com as pessoas ao meu lado, nesse emocional, tentando mostrar que é a minha verdade, que é isso, que é aquilo, não entendendo que a gente é um pedacinho de um quebra-cabeça, igual a Shirley trouxe, de um todo, falando da terapia sistêmica. E que muitas vezes esse todo, né? E a gente está dentro, não adianta falar que está fora. A gente está dentro e tem algo em nós que está reverberando ali, né? Se algo não saiu como eu queria, como era a minha verdade, eu tenho que colocar um será. Será que? E às vezes é tão difícil colocar esse será. Será que para ir para Pinheiros eu não preciso dar aquela volta? Imagina, tá louca, eu tenho que olhar tudo isso. Isso é a verdade para mim, né? E aí eu vou entrando em lugares, em situações que me colocam em perigo, que alteram muito mais, às vezes eu tenho que parar, né? Tenho que parar, olhar e parar um tempão. E aí uma viagem que era de 20 minutos, no máximo, aí ficou de dias. Aí eu tenho que arranjar um hotel lá no Guarujá, Guarujá Praia. Tenho que ir lá ficar um tempo, né? Eu até ser bom ficar no mar. Mas o motorista tá lá, ele não sai. Ele fala, e aí? Eu tô aqui esperando você. E aí fica aquela consciência, não, eu tenho que ir lá para Pinheiros, eu tenho que ir lá para Pinheiros. Por que que eu me perdi tanto? Como que eu poderia ter olhado esse GPS aqui de uma maneira melhor? Como eu poderia ter filtrado tudo isso? Como eu filtro as minhas emoções para perceber o que é essencial? E aí, esse filtrar as emoções, esse despir das minhas crenças, porque é despir das crenças. Não adianta fazer a mesma coisa e esperar o mesmo resultado, né? Então, eu vou sempre para Pinheiros, pelo Guarujá, e eu quero que o caminho seja mais curto, mas eu não estou conseguindo. Para mim, é tão impossível olhar o outro lado, é tão doído, que eu não consigo nem falar, será que eu estou errado? Será que todo mundo me falou isso? E todo mundo falava, porque todos os caminhos vão, eu posso ir pelo Guarujá, subir e vai dar um dia em Pinheiros, um dia. Mas para que eu tenho que fazer tudo isso? E por que esse externo está me influenciando tanto? Né? Que eu não consigo, igual a Shirley falou, eu ser feliz, né? Independente da tempestade que está lá fora. Se tem tempestade, é porque para ter tempestade, eu vou colocar um guarda-chuva. Eu vou fechar o vidro do carro, eu vou colocar o desembaçador, né? Então, e eu vou seguir. Mas não, ai, que maldita chuva, porque choveu e a culpa é da chuva, vai causar isso. E aí eu não saio disso, né? Então, como que eu trago para mim essa responsabilidade? Porque se eu e se a gente ampliar mais, esse carrinho que eu sou é só uma peça. O grande carro é a humanidade. Então, se eu também sou responsável, eu vou sempre estar dentro de onde eu estou, né? Essa ideia, eu não me responsabilizo, cair em dor, ilusão. Tudo faz parte nossa. Enquanto a gente não trazer para a gente, trazer para o nosso coração, para o nosso cardíaco, alinhar, filtrar essas dores, essas ideias fixas, esse apontamento, né? Se eu fiz aquilo, eu não consegui,
né? Ou eu, se eu conseguir, eu aponto para o outro, eu buzino, tô indo mais rápido do que você, agora eu consegui, né? Essas manifestações de exaltação, né? De uma vitória para mexer com o outro, né? Eu posso estar dentro do meu coração sentindo, ok, a minha verdade, aquilo que eu acreditava, né? Eu acho que está se manifestando. Mas se tem um outro sofrendo e não está entendendo isso, como que eu posso ajudar também? Se ele quiser ajuda, né? Mas como eu posso pelo menos acalmar e falar, calma, né? A gente está tudo junto, a gente faz parte e vamos lá, vamos ver o que pode acontecer. Senão esse embrenhar, essas nossas descendências e ascendências, que é isso que acontece na humanidade, com as brigas, com tudo, vai ficando embrenhado em nós, vai cada vez mais enlameando as rodas do nosso carro e a gente vai parando cada vez mais, né? Então, esse filtrar, até falando literalmente, que a gente vai fazer aqui a vivência do filtro dos sonhos, no dia 26 de novembro, que é para isso, né? Como que eu filtro isso tudo, né? De uma maneira mais empática, de uma maneira mais acolhedora, de uma maneira mais pacífica, né? Porque é só com amor que a gente cura, não é com outra coisa. Então, como que eu posso, eu mesma, igual a Shirley falou dessa dor, se ela não se olha, ela ia carregar e aquilo ia virar uma má água, uma mágoa. Ai, que raiva agora de fazer tudo isso, porque vai ter alguém apontando para mim. E aí começa de novo a furar os pneus do carro. Mas como que eu filtro essas emoções? Como que eu tenho essas ferramentas para me olhar e às vezes vai doer? Porque ali eu vou filtrar e vou falar, nossa, mas isso aqui era tão apegado, era uma verdade tão intensa para mim. Mas não é mais, não me serve se eu quero seguir em frente. Então, essa é a nossa proposta da vivência do filtro dos sonhos, que é um filtro mesmo, né? Para quem já viu a imagem, é uma obra de arte, né? Considerada como um amuleto também, e que para os indígenas norte-americanos, que eu não vou lembrar o nome agora do Obijewa. Acho que isso. é Obijewa. Ah. E aí é isso, é trazer. E quando a gente filtra, não é só o nosso, é de tudo, de toda essa carga que a gente vem de batalhas, de guerra, sou eu, é assim que faz. E aí a gente trava e a gente às vezes não sabe por quê. E a gente precisa liberar, né? Porque não adianta ficar fazendo afirmações, ho'oponopono, mas se dentro de mim tem aquele sentimento de vingança, né? Porque se eu olho para o outro como um inimigo, eu tenho vingança. Então, como que eu reconheço isso em primeiro lugar e eu posso filtrar um pouco mais e filtrar um pouco mais? Então, essa é a nossa proposta de quem quiser participar. Aqui em São Paulo vai ser presencial, mas também a gente vai fazer online. Passo aqui a palavra para a Shirley. É importante a gente entender que, assim, o ego precisa de validação, né? Quando a gente acessa a nossa essência, não. Então, pegando o teu gancho da história do filtro e tal, por que é importante a gente olhar para esses nós, né? Que a gente... Não só alguns que estão nessa manifestação e alguns que são ancestrais mesmo. E assim, tudo que a gente faz pensando na validação do outro, pensando no outro, é ego só. Quando a gente consegue entender que, assim, se eu estou fazendo com amor, se eu estou fazendo com compaixão, se eu estou dando o melhor de mim, se o outro aceitar, lindo, beleza. Se não, tá tudo bem também. Por isso que a gente fala, vamos olhar para a essência, vamos trabalhar esses traumas, porque quando a gente começa a limpar esses traumas, curar mesmo os ancestrais que a gente traz na constelação, isso, a gente para de se preocupar com este outro, com essa validação. A gente vai indo para a vida, não, claro, dizendo tudo que a gente quer o tempo todo para todo mundo, não é isso. Mas a gente vai entendendo que, assim, que nem o exemplo que eu dei agora um pouco atrás. Falei, pera, não quer dizer que eu não senti quando a minha amiga me critica.
Eu até recebi, inclusive, como uma crítica. Mas aí, quando você faz o seu trabalho interno e fala, pera, eu fiz o meu melhor? Eu estava lá entregando aquele meu trabalho com amor, com compaixão, então está tudo certo. Se a pessoa recebeu de uma outra maneira, aí a partir dali já é dela, não é mais meu. E a gente passa a ir para a vida parando de o tempo todo querer validação. Porque o ego vai fazer isso com a gente. O ego vai fazer com que a gente fique. A gente vai num lugar com tal roupa porque eu quero ser validada, eu quero ser a mais elegante daquele ambiente. A gente vai colocar um monte de foto linda nas mídias sociais. Por quê? Porque todo mundo tem que ver que eu tô bacana, que eu tô bem, que eu tô feliz. De novo, e é o tempo. Outro dia tem uma música do padre Fábio de Mello, eu gosto muito, que ele começa falando exatamente isso. Que assim, ele tá num show e ele fala: eu tenho certeza que 95% das pessoas que estão aqui já me fotografaram, me filmaram e já replicaram que estão aqui nesse teatro comigo. Que necessidade é essa que a gente tem que, de o tempo todo, estar informando para os outros, para todo mundo, aonde a gente está, o que a gente está fazendo e como nós estamos bem. E a gente não está bem o tempo todo. E quando a gente começa a olhar para a nossa essência, a gente começa a entender que assim, já está tão difícil lidar com as minhas questões internas. Então, assim, essa máscara que eu ponho 24 horas por dia para mostrar para o mundo que eu estou bem, que eu estou feliz, é uma máscara. E voltando ao exemplo do caminho que a Sônia estava falando, são essas máscaras, são essas couraças que a gente vai colocando que nos desviam. E eu acredito muito que, assim, a gente veio aqui já com planejamento traçado. O livre-arbítrio é esse. Você vai fazer o caminho mais curto ou mais longo? Mais sofrido ou mais leve? Aí está nosso livre-arbítrio. Mas o caminho já está... mas o caminho já está lá, gente. Você não vai fugir dele. Você não vai fugir dele. Agora, se a gente consegue ter ferramentas para tornar esse caminho mais curto e mais leve, por que não? E que são essas ferramentas? É olhar para si, é olhar para dentro, é entender que, assim, estou hoje como Shirley, Chan está hoje como Chan, a Sônia também. Nós não somos isso. O que nós somos, em essência, é algo tão maior. Quando a gente consegue ter um vislumbrezinho desse nosso eu superior, através de uma meditação, de um retiro espiritual, a gente se depara com... A gente vê o quanto é transitório essa minha manifestação Shirley. Ela vai parar daqui a pouquíssimos anos. Então, eu mais espero que não. Mas, enfim, ela vai acabar. E quando eu voltar para lá, eu vou olhar e falar, nossa, eu representei o meu papel bem, mal, eu fui mais reativa, menos reativa. Poxa, eu podia ter sofrido tão menos se eu tivesse ido por aquele caminho. Porque, assim, o fim é aquele. Agora, se eu vou pela direita, se eu vou pela esquerda, se eu vou pelo centro, é a nossa escolha. E por isso que a gente está agora aqui apresentando essa ferramenta do filtro dos sonhos. Porque ele mostra mesmo pra gente. Tá vendo como você está desviando? Tá vendo como você está tornando seu caminho um pouco mais tumultuado do que você... E não precisaria ser assim? Tá vendo essas coisas aqui atrás? Que, poxa, dá para limpar. Para você seguir para a vida um pouquinho mais leve. Dá para limpar. A gente vê isso nas constelações, a gente vê isso nas terapias, né, no manoterapeuta. Tem muita técnica, tem muita ferramenta que faz com que a gente siga um pouquinho mais leve. Agora, se a gente insiste porque insiste em pegar o caminho das grandes distrações, que nem quem precisa o tempo todo de muita distração, de muita viagem, de muita festa, de muito isso, é porque eu não estou querendo olhar. E o que você está fazendo? Você está só se desviando do real caminho. Não estou dizendo que não tem que se divertir, não estou dizendo que não tem que rir, não é isso. Mas entender que, assim, por que eu estou fazendo esse caminho? O que eu não estou querendo ver? Porque, assim, o plano vai fazer você ver. Através de uma perda muito grande. Através de uma doença grave. Ele vai fazer você olhar. Agora, se você conseguir olhar sem doer tanto... Meu filho mesmo teve umas questões semana passada, teve uma crise renal braba. Era o plano falando, querido, você tá acessando medo, tá precisando olhar para esse masculino. Não olhou antes? Tá bom, vai doer um pouquinho para você acordar. Deus está castigando? Não. É que nós desenhamos esse nosso caminho. E assim, e somos nós mesmos que vamos colocando essas pedras na frente, que está pesada de tirar, para ver se a gente para e olha. Não tem Deus, não tem
um plano, um Deus diabólico que está lá, eu vou te castigar. Não, tudo é nosso. Tudo veio daqui, da nossa vibração. Eu li um livro recente, pensamento, já tinha ouvido falar de pensamento, mas eu achei demais entender que assim, a nossa mente cria formas, cria elementos sutis, e que se a gente continuar dando massa, aquilo cria vida e nos toma e nos envolve. O medo, a raiva, o ressentimento. Então, assim, Só fazer um como... corte, Shirley. Claro. Esse material do Shirley está muito bom e está lá no nosso YouTube, Reconexão Essência. Só Reconexão Essência, não tem ST, né? Gente, Só a qualidade lá, não tá lá essa coisa. A qualidade não tá lá essa coisa. É um videozinho assim, bem simples, feito aqui no clipe, mas dá para enfim. ouvir. Mas porque eu achei interessante, porque a gente fala forma, pensamento, forma, pensamento. O que é essa forma, pensamento? E aí, assim, é um estudo. Eu vou até dar um spoilerzinho aqui. É um estudo. Pegaram alguns clarividentes e, assim, que veem a aura, que veem essas. Que conseguem enxergar, né, com esse olho, com esse terceiro olho, essas formas de pensamento. E é muito incrível, por exemplo, eles pegaram duas pessoas numa igreja, rezando, orando. A forma de pensamento de alguém que realmente está lá com devoção, com compaixão, é bonita, é harmônica. A outra é disforme, porque assim, tá lá também orando, mas tá lá orando assim, aquela coisa decorada, sem o coração tá ali colocado. É a mesma coisa daquela, quando a gente põe areia, por exemplo, na mesa, e põe uma música suave, começa a falar palavras de amor, e vai se formando aquela geometria linda, sagrada. É a mesma coisa. A nossa mente tem uma força de criar para o bem e para o mal. Então, assim, quando a gente entende isso, e a gente entende que a gente faz parte do todo, então, voltando lá no exemplo daquelas duas pessoas na missa, aquela que está ali orando, de verdade, com compaixão, ela está emanando muita luz do lado dela. Já aquela que está lá só para todo mundo ver que eu vim na missa, olha como eu sou legal, tá emanando, só está emanando aquele cinza chumbo, aquela coisa pesada. E se você fica do lado daquela pessoa, porque você vibra igual, vocês vão dando massa àquela forma de pensamento. Então, assim, como é importante momentaneamente estamos no corpo. Não é o contrário. E o que dá vida a isso aqui, ó, é energia pura. Por isso que a gente fez o nosso curso de 7 caminhos dos chakras, para mostrar essa consciência de que, assim, por que alguém, quando chega super ansioso numa mesa de reiki, toma um reiki e sai, eu tô tão bem, tão leve, vou voltar toda semana. Sim, você pode voltar toda semana, mas você consegue manter esse estado se você trabalhar as suas energias em casa. Né, Chan? Ainda mais a Chan que mexe com yoga, ela sabe muito bem disso, né? E então, quem quiser conhecer sobre formas pensamentos, esse vídeo maravilhoso que a Shirley fez, que ela tá humilde, viu, gente? Mas tá legal pra caramba. Se inscreve no nosso grupo de WhatsApp, tem aí no link da bio, é só você entrar lá no grupo do WhatsApp e aí você vai poder assistir esse vídeo e outras coisas que a gente também tá alimentando lá no grupo também, sempre com essa ideia de mais informação, de mais esclarecimento. E dentro de tudo isso que a gente está falando, da forma de pensamento, porque a gente já vem falando sobre isso, e que o universo é mental, do mentalismo, né? O que você deseja e o que você quer, né? Porque assim, eu querer realmente é algo que vem do fundo, né? Eu quero, a Shirley usou a religião, né? Então assim, eu quero estar na igreja, eu quero ouvir o que aquela pessoa que está lá, o padre, o pastor, seja quem for, tem a dizer. Eu quero estar ali porque eu vou alimentar a minha alma. Então, o meu querer é genuíno, né? Ele está inteiro dentro de você, ele está convicto. Quando eu só desejo, eu desejo muitas coisas, mas eu não executo. Então, eu desejo ir na igreja porque eu vou desfilar com a roupa, né, nova que eu comprei que eu não tenho onde ir. Eu vou fazer um social, então eu estou ali naquele social com as pessoas. Aí eu aproveito e dou uma conversadinha ali com Deus, dou um bate-papo. Mas você percebe, eu não estou ali. Não é genuíno aquilo. Né? E em quantos lugares na nossa vida a gente faz isso?
porque eu vou falar, eu demorei muito tempo para entender isso, a diferença dessas duas coisas. Parece uma coisa simples, mas na prática a gente entra tanto num modo automático desse ego que conduz a gente, que é, o que está nesse ego, né? São tudo que nós somos assim criados aqui. Então, todas as informações que a gente recebeu via olfato, via visual, auditiva, tato, os nossos 5 sentidos, a gente recebeu tudo que vem como moral, né, ética de todos os tipos. E com tudo isso, é o que vem da sua essência, né, do seu espírito. Então, como que esse eu, você, está se manifestando nesse desejo e nesse querer? Eu tive uma ideia assim de pensar na hora que eu estava lendo sobre o tema e tal, assim, do Harry Potter, o chapéu seletor, né? Porque assim, foi muito legal. Assim, põe o chapéu, não, você é Sonserine, não, você está aqui nesse outro, você... Porque se nós somos constituídos de tantas outras coisas, a gente também é constituído dos nossos temperamentos, né? A gente também traz os nossos instintos, que ajuda nessa seleção de como você vai reagir com aquela emoção. Então, eu só desejo uma coisa, eu só desejo pegar um táxi e rodar São Paulo inteiro, não me importa qual o caminho que eu vou tomar. Você entende que São Paulo é enorme, gente. São Paulo é grande pra caramba. E você pode, que nem o Waze faz com a gente, às vezes, enfiar a gente nos buracos que você fala, socorro! Né? Quando você vê ali a comunidade, a ruinha vai se estreitando, você fica... Porque é assim que, às vezes, a gente se coloca em lugares na nossa vida movida por esse excesso de moral, né? O excesso de rigidez que a gente tem, ou esses instintos que a gente não está olhando para eles, né? A gente não está percebendo que a gente está sendo movido por uma raiva. Você pode ter raiva da sua infância que você trouxe, mas existe uma raiva que está ali no inconsciente coletivo, né? Tá ali forte vibrando em você. Então, se você tem uma sintonia, uma faísquinha, você já se ligou. E aí as suas emoções estão sendo movidas por esses locais, né? Então, quando você pensa nesse chapéu seletor, é o que é que você tem dentro de você que você pode desabrochar. Tem aquela coisa assim do bonzinho e do ruinzinho também, né? Do anjinho e do mal, da luz e da sombra, né? Quando você pensa que você quer fazer alguma coisa nova, aí vem aquele lá, pra quê? Fica aí onde você tá mesmo, tá tão confortável. Nossa, vai dar um trabalho fazer o Reconexão Essência. Cara, você vai ter que estudar, você vai ter que dar curso, você vai ter que falar, você vai ter que se expor. Fica quietinho aí na sua casa, fazendo o que você já faz, né? Aí vem aquela sua parte que você quer, que é algo que está além de só uma vontadezinha. E aí vem lá o anjinho e fala assim, puxa, mas quanta coisa você vai poder transmitir de bom, né? Quantas essências você vai poder trazer para uma luz, né? Para um novo olhar, para um brilho, né? O quanto a parceria vai te trazer essa troca do que é a comunidade, do que é aprender com o outro e colocar em prática. Então você começa assim, aí você fica assim, eu olho para cá, eu olho para cá, eu olho para lá. E o que você tem que fazer? Você tem que tomar uma decisão, né? Você tem que se colocar, você tem que sentir com a resposta do seu peito, com muito respeito a você, sentir qual é aquela verdade. Porque assim, se a gente fica no quentinho, se a gente fica no conforto, se a gente fica dando volta em São Paulo, se a gente fica dando volta nas emoções para a gente não ver o que a gente precisa, vai acontecer o quê? Um tsunami, um terremoto, uma enchente, né? Vai refletir. Por quê? Tudo é para você se movimentar. Né? Então, lembrando daquela, a gente fala sempre aqui também, a questão, a visão do iceberg, né? Então, assim, o seu ego é o que está para fora ali no iceberg, é só o que está mostrando a cabecinha aqui. Vocês não estão vendo o resto do meu corpo aqui. O que está para baixo desse iceberg? Que está encoberto
por todas essas vidas que você já passou, por tudo que você é movido, por todo esse inconsciente que está aí te movendo, sem você ter até noção do que quanto você está sendo influenciável por isso, né? Aí vem as catástrofes, né? Vem uma doença, vem um movimento na tua vida que te deixa de ponta cabeça, que é para você sair desse conforto, de fato, né? Então, através dessas emoções, né? Desse ego que é formado por esses temperamentos, de como a gente está ali se mostrando na vida, né? Então, tem aquela pessoa que é mais raivosa, tem aquela pessoa que é mais passiva, tem aquela pessoa que está sempre de boa em todos os lugares, fluindo, a boa pessoa, a boa amiga, né? Tem quem é extremamente ali, pé no chão, só faz com concreto, só faz as coisas sabendo que vai dar certo, né? Que 1 mais 1 é 2. Então, assim, esses temperamentos, o que nos move quanto indivíduo, né? Nesta sociedade, vai fazer toda a diferença. E aí, por que tudo isso, né? Porque, de novo, a gente cai nessa questão de se você tem Harry Potter, tem no interior dele lá que ele é uma boa pessoa, mas na hora do chapéu seletor ele estava com medinho, né? Ele estava com aquele medinho de ai meu Deus, não, não, Sonserine, acho que era isso, Sonserine não, né? Porque assim, no fundo, ele não estava alinhado, né, na confiança dessa sua essência, nesse sentir. Ele estava na dúvida. Então, o que ele estava ali projetando, fazendo, talvez não fosse ainda o querer verdadeiro dele. A única coisa que ele queria é que ele adorou estar ali naquela escola de magia. Era um sonho que estava sendo realizado. O desejo interno dele era estar ali. E o que ele ia enfrentar pela frente, ele não sabia. E aí ele não entrou na Sonserine, né? E não lembro o nome da outra escola, vocês lembram? Eu esqueci, eu não anotei. Grifinória, Grifinória, Sonserina. né? Grifinória. Eu não lembro, mas assim, a escola que o Harry Potter entrou. E aí é isso, você decide, você caminha e você vai experienciar. E aí, ao longo da jornada dele, ele foi cada vez trazendo mais conhecimento do que ele tinha a ver com aquela escola, do que era ele movido com a família dele, né? Toda a história familiar dele que movia as emoções dele, né? Tudo que ele foi conhecendo e foi aprendendo e que foi sendo fácil para ele. Ele foi descobrindo coisas que ele nem imaginava que ele tinha, o poder que ele tinha, né? Que estava já na essência dele, já estava ali tudo prontinho, mas ele precisava ter o movimento de ir, de fazer, de estar ali presente. Então, quando a gente traz aí a vivência, né? A gente teve o curso da vivência das 7 curas energéticas, a gente está trazendo agora o filtro dos sonhos, né? Como uma ferramenta, para você estar descobrindo em você aonde que está esses pequenos pedaços, né? Esses pequenos desejos que estão soltos, misturados, e que você tem que descobrir aonde você, o seu self, a sua essência, o que você está no meio daquilo. Então, através de uma confecção de um filtro dos sonhos, você tem essa oportunidade de estar se localizando nesse universo interior seu, nesse universo coletivo em que a gente vive o tempo inteiro. É isso, Soninho. É isso mesmo, né? E esse universo, igual você falou do Harry Potter, ontem foi Halloween, né? Lá para os nossos americanos, porque é uma comemoração bem interessante quando a gente entende, né? Que tem nada, né, do mal. E que eu também não vou saber qual é o episódio, mas quando ele pede uma ajuda, quando ele tá ali desesperado perto de um lago e ele não tá conseguindo lá vencer com a varinha dele, ele pede essa ajuda, vem essa ajuda. E ele pede ajuda, acho que é do pai, e ele vai lá correndo, meu pai voltou, ele que tá me ajudando, aquela nossa sensação também, ó pai, alguém aqui, né, me ajuda, porque eu não tô conseguindo, e a gente fica em busca desse pai. Nós, brasileiros, a gente tá em busca de um pai. E aí,
Ele vai lá e dá a volta no rio. E quem é que está ajudando ele? Ele mesmo. Olha, olha, ele mesmo. Ele fala, como assim? É ele, através, porque não existe tempo, né? Ele aciona uma energia dele e aí ele se ajuda naquele momento. Então somos nós que nos ajudamos, porque a gente é uma parte da célula humana, mas a gente também é um todo dessa célula. E com a gente compreendendo essa nossa força, porque aí que veio aquele livro segredo, que veio não sei o quê, mas enquanto a gente não se limpa, no sentido assim, nos tiramos dessas crenças, dessas meias verdades, dessa coisa do tenho que, né? Eu confiar que o motorista, né, ele vai fazer o movimento, ele precisa fazer ação, ele precisa ligar o carro, né? Mas é o passageiro que está ali. E eu tenho que confiar que tem um passageiro aqui junto comigo, né? Que eu falo assim, eu confio. E qual é esse lugar, né, do passageiro? Que a Chan falou aqui dos 7 caminhos da cura energética. E a gente viu, né, esse caminho que a gente guarda aqui no chakra cardíaco, ele que media, né, essas nossas ações. E às vezes a minha cabeça, que é um banco de dados, uma inteligência que eu falo que se a gente considerar a nossa cabeça como uma inteligência artificial, que ela tem todos os nossos dados, mas ela foi implantado ali aqueles dados. E o coração não, cardíaco não. Né? Ele é a essência ali. Minha cabeça pode estar uma turbulência, mas nossa, que estranho, meu coração tá calmo. Tá calmo. Então, por mais que a minha cabeça esteja falando, vai pelo Guarujá, vai dar certo. É mais longe, né? Mas o meu coração fala, nossa, não existe outra possibilidade, gente, do que pegar toda aquela imigrantes, descer, pegar a balsa. Será que não tem outro caminho? Quando a gente faz essa pergunta, nosso coração se abre, nosso cardíaco, quando a gente trabalha o cardíaco, a gente fala, nossa, eu vou soltar hoje. Eu vou me despir de tudo isso que a cabeça está me dizendo e eu vou seguir. Né? E o motorista vai ficar lá atento. Vai falar, isso, vai lá. Vê esse novo caminho aí. E aí quando você chega assim, nossa, era tão rápido, era só isso. Porque tem pessoas que falam, mas é só isso, é simples. Ah, mas eu prefiro a turbulência, eu prefiro ir pelo Guarujá, porque aí eu vou, pego aquele sol. E aí não adianta assim, naquele momento, porque ela tem que perceber que há simplicidade. Quando a gente vai se despindo das nossas crenças, de quem nós somos mesmos, é o ficar nu, né, diante de tudo isso, é simples. E às vezes a simplicidade dói, porque aí poxa, não é isso que tem nas mídias, não é isso que tem na novela, aquele romance, aquele homem que traz todo dia um bombom, que fala eu te amo, que me leva de helicóptero para não sei aonde. Não é assim, não, é simples. É outro ser humano ali do seu lado, na simplicidade, com as dores e amores deles, com alegria, com dor, do mesmo jeito que você, do mesmo jeitinho, né? E que é apenas e tudo isso um ser humano. E a gente falando, então tá bom. Aí a gente vai começando a entrar na aceitação das ações da vida, na aceitação. Então, aceitar a ação que a vida nos mostra é encarar isso, né? Que é mais simples do que a gente imagina, mas que sofrimento é esse que a gente se viciou? Que caminho é esse viciante? E condutas viciantes que eu estou tendo que me travam e eu estou em dor e ao mesmo tempo eu tenho medo de ir para essa simplicidade, porque aí vai ser tão simples que pode ser chato para mim. Eu quero realmente paz? Eu quero realmente ter essa ciência da paz e viver com felicidade? Ou eu me acostumei com sofrimento? Ô, Sônia, a Carla Bruce pergunta, né? O filtro dos sonhos ajuda a dar clareza para quem está em um momento de muita dúvida, indecisão, angústia de não saber para onde seguir? Sim, Carla, vai te
ampliar o seu universo, como a Sônia disse agora, né? Então, uma vez que você vai identificando como você está se vendo, né? Porque na verdade ali é uma foto, né? Do que Agora. você, do agora, né? Você com você e tudo que está aqui em você que você não está percebendo. Então, é uma foto. Imagina tirar uma foto sua e de todo o campo que está aqui ao seu redor, você manifestou ali no seu filtro. Então, você ali vai trazendo clareza, você vai trazendo padrões que você está repetindo de pensamento, de atitudes, né? Como você está se olhando em relação ao todo, como o todo está ali, você está sentindo esse fora para dentro de você. Sim, tem alguma coisa para acrescentar? Isso, e é esse filtro, né, Carla? Vai Ah, filtrar. Não existe a pílula mágica, não existe essa ideia da ilusão, vai ter algo ali que eu vou tomar. É o sonho de todo mundo, de todo ser humano. sim. O filtro, ele vai trazer o que você precisa olhar. Ele vai filtrar o que está no seu ego arbitrário. Ah, mas vai me trazer aquela clareza de quê? A clareza que você pode estar com questões no seu emocional, que você precisa olhar, com questões ali no seu mental, com questões com o seu espiritual, você não está conseguindo se conectar com o divino. Então fica tudo muito duro. A manifestação física, o seu físico. Então, é um lugar para começar a falar, nossa, é tudo isso? O que eu faço com tudo isso agora? Aí, você é o motorista. Aí você vai falar, ok, você vai ouvir, né, o seu passageiro e falar, ai, tá bom, eu vou aceitar que eu tenho tudo isso, eu vou me despir, começar a me despir de tudo isso, e é fácil? Não, você vai voltar, você pode estar lá no Guarujá, aí você tem que voltar para São Paulo, você vai pagar pedágio de novo, né, você vai pegar trânsito de novo, vai demorar um pouco mais porque é subida, né, então, eu tô afim mesmo de encarar essa mudança? Ah, eu tô, então vamos lá, porque depois vai ficar mais fácil para você ir para Pinheiros. Você não vai deixar de ir para Pinheiros, enfrentar suas coisas. Enfrentar não, né? Viver o que é preciso viver. Mas com mais facilidade, quando você começa a resolver tudo isso. E a gente fala isso por experiência própria, porque ninguém aqui passou por essa jornada, ai, que legalzinho. Não, a gente encarou, foi lá, né? Bateu lá no Espaço Humanidade, bateu lá, foi fazer coisas e foi se analisar o tempo todo e trazer essas vivências pra gente, né? E continua, né? E Não, ainda assim continuamos, porque não vai parar, né? Vão vir tem outras fim. Coisas. Mas é importante pensa entender que nessas assim, marcas famosas. e é importante entender que é uma fotografia mesmo, né? É que nem quando às vezes alguém vai fazer uma constelação e fala, e agora, tá tudo resolvido? Não. Você vai olhar, você vai ver onde estão os nós. E é que nem a Sônia está dizendo. E qual é o próximo passo? É um processo terapêutico? É alguma outra linha? Aí, qual é o caminho que eu vou seguir sabendo que isso está atrapalhando a minha vida? Quando você, por É uma exemplo, no nova filtro... postura, né? Uma nova decisão. Quando você, por exemplo, no filtro se percebe que, nossa, olha como eu sou inflexível, olha como eu puxei essa, sei lá, essa teia. E aí, o que você vai fazer para ser menos inflexível? Mas antes disso, por que a vida, ou por que você hoje está tão inflexível? Tem que olhar para trás sempre. Aí se vê no presente, aí fala, bom, tá bom, e quais são os próximos passos? Você sempre é passado, presente e futuro, quer dizer, tá tudo junto e tem que olhar. Vem com a gente, Carla! Vai ser legal. Vai ser o grupo junto, se você estiver em São Paulo, você vai fazer online, tá bom? Sim. Já deu tempo aqui da nossa live, Deu, né, vai cair. Já. Então, todos estão convidados. Quem quiser dar um oizinho pra gente, a gente manda o link. Tem na nossa página lá? Tem, né, meninas? Não, ainda não, mas no nosso grupo, Não, a gente... na bio, e a gente tem um grupo lá no WhatsApp, a gente vai acolhendo todo mundo e colocando informações. Tá Isso, bom? Isso. Meninas, Isso aí. boa tarde, Boa gratidão a semana. A todos. jornada. Boa jornada de autoconhecimento desse ego. Sim, sempre. Tchau. Beijos.